Nós vamos aprender, já na introdução da Bíblia e no decorrer da história, que você vai ver que quem escreveu a Bíblia foram homens. A Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos da história. Isso vocês viram aqui na apostila, né? Porque nós vamos pegar só por alto. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos da história, por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes. E de maneira nenhuma ela se contradiz. O que você acha que é isso, hein? Já pensou? A Bíblia não foi sentada em um homem só que escreveu de uma... Eu pensava que foi assim. Eu pensava que era assim. O camarada foi lá e escreveu tudo. Deus usou ele e ele disse, não. A palavra Bíblias vem de bíblios ou biblioteca, que significa conjunto de livros. Essa biblioteca aqui, por isso que o nome Bíblia, porque são vários livros... São 66 livros. Foi escrito por cerca de 40 pessoas. 40 autores diferentes, em época, gente, diferente. Eles não se conheciam. E você já pensou, por que ela não se contradiz? Como que eu, há 800 anos atrás, escrevo uma revelação. Você, 500 anos mais tarde, escreve outra. 800 anos depois, escreve outra. Aí ela é compilada, é um compildo de informações. E dá a Bíblia, e acontece a Bíblia. E quem viveu há 800 anos atrás, escreveu as mesmas coisas do outro que vai escrever futuramente. E quem escreveu 800 anos depois, não conheceu e nem sabia o que o outro há 800 anos atrás escreveu, e ela não se contradiz. Por que ela não se contradiz? Por quê? Porque vários homens, mas a fonte de inspiração era uma só, o Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus por isso. Ele era a fonte de inspiração. Fé só tem razão de ser fé se for alicerçada em quê? Ô bispo, então o senhor é contra a revelação? Não, Deus pode falar, mas não é a regra, é a exceção. Ô bispo, o senhor é contra Deus falar em sonho? Não, Deus pode falar, mas não é regra, é exceção. Deus fala através de sonho, Deus fala através de revelações. Deus usa profetas, usa ou não usa? Só que não pode, não é e não deve ser. Porque antigamente Deus falou de várias maneiras, de várias formas, e nesses últimos dias Deus falou somente através do seu Filho, que está aqui a palavra de Deus. Você quer ir para o céu, não se iluda. Esse curso de teologia vai fazer você sair daqui mais firme, mais maduro, porque vai vir aí a matéria, defesa da fé, religiões, seitas e heresias. Você vai saber defender a sua fé e aprender a combater as crendices que têm enganado muita gente, está levando muita gente para o inferno. Muitos crentes fracos estão desviados. Por quê? Por quê? Porque a vida não está alicerçada aqui, ó. Você ouviu falar da história do centurião romano? O meu criado está em casa atormentado. Jesus disse, eu vou lá e eu vou curá-lo. Ele disse o quê? Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas manda apenas uma palavra e o meu criado sarará. Quando aquele homem falou isso, Jesus disse o quê? Jesus ficou admirado e disse, rapaz, imagine Jesus admirado com a palavra de um homem. Rapaz, nem mesmo em Israel eu encontrei. Ué, por que tanta fé? Por que tanta fé? Sabe por que tanta fé? Porque Jesus disse, eu vou lá e eu vou curá-lo. Ele poderia dizer, amém, Senhor. Vai lá e cura, porque eu creio que o Senhor cura. Jesus não ia dizer tanta fé. Se fosse qualquer um de nós, eu vou lá em sua casa para curar seu pai, sua mãe que está doente. Você diz, glória a Deus, eu creio. Sabe por que Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé? É porque fé só tem razão de ser fé se tiver base na palavra. Jesus disse, eu vou lá, vou tocá-lo, vou curá-lo. E ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas manda apenas a tua palavra. Você sabe o que é fé? Sabe o que é fé? É raiz na palavra.
Não é raiz em sonho, sentimentos, revelações. A axiologia, eu acho que Deus... A axiologia não tem nada a ver com teologia. É o que está escrito. Jesus venceu o diabo dizendo o quê? Satanás, eu penso. Jesus venceu o diabo dizendo, Satanás, eu sonhei essa noite, então você tem que sair porque eu sonhei. Não. Jesus disse, Satanás está? Por isso que você veio para o curso de teologia, para aprender o que está escrito. Você não veio para aprender o que eu sonhei, o que eu estou sentindo de falar para vocês. Vocês não veio para aprender aquilo que eu penso em si, mas vocês vieram para aprender aquilo que Deus diz na sua palavra. Aí você vai ter raiz, vai ter firmeza. Amém ou não amém? Deus tem várias maneiras de falar. Antigamente ele falou de diversas maneiras, mas nesses dias ele falou através da sua palavra. Deus pode falar através de sonho? Entendeu isso? Através da revelação? Tem gente que tem o dom da revelação. Deus pode falar? Pode. Qual é o fracasso da igreja do século 21? Qual é o fracasso da igreja contemporânea? Sabe qual é o fracasso? É porque a revelação bíblica já não tem muita força. A revelação gostosa é aquela revelação extra-bíblia. E aí está o fracasso. E é a revelação fora da Bíblia. As pessoas gostam disso. Elas têm a Bíblia em casa aberta, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23, mas elas não querem viver o que a Bíblia diz. Eu vou ali para ver o que é que o profeta vai me dizer. E aqui em Goiânia é assim, ó. É uma das cidades que eu trabalhei, que eu nunca vi desse jeito. Dizem que aqui é a capital do Evangelho, não é isso? Aqui tem a residência de evangélicos, aqui é muito grande. Mas vou te dizer, dizem que a Bahia é a capital da macumba, né? Pois a gente vê os baianos mais alicerçados do que os goianos. Você vê, eu nunca vi tanto crente fraco. Eu estou falando a verdade. Eu nunca trabalhei no estado que eu nunca vi tanto crente fraco como aqui em Goiânia. Fraco, que se você não tiver forte, eles te desanimam. Eu nunca vi tanta religiosidade como aqui no estado de Goiás. E o que eu identifiquei? É um povo que não tem raiz nas palavras, nas promessas. Tem muito crente, mas é crente frio, morno. E Deus te trouxe a esse curso para mudar a história da tua vida, para mudar a história do seu ministério e para fazer de você um crente alicerçado não na areia, mas um crente alicerçado na rocha. Os ventos virão, as tempestades virão e você vai permanecer firme e inabalável e vai vencer toda a obra do inferno. Aplauda Jesus de Nazaré. Então vamos lá, introdução à Bíblia. Só são algumas folhas, tá? Que as matérias mesmo, é só a introdução. As matérias virão posteriormente. História da Bíblia. O vocábulo Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. E somente foi usado a partir do ano 200 depois de Cristo pelos cristãos. É um livro singular, inspirado por Deus. Diversos escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas. Aí tem alguma passagem que nós lemos também, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1:20 e verso 21. Esses textos foram copiados e recopiados de geração para geração em diversos idiomas, tais como hebraico, aramaico e grego, até chegar a nós. Vale a pena lembrar, eu devo pular isso aqui, mas vamos ressaltar, a Bíblia, o Velho Testamento quase todo foi escrito no hebraico. E esse hebraico não existe mais, até quem fala o hebraico hoje não fala mais esse hebraico, porque ele é um antigo hebraico chamado massurético. É um hebraico que não tem vogais, só tem consoantes. Então é um hebraico extinto. Os judeus, quando estavam na Babilônia, eles foram até falando esse hebraico. Depois do período babilônico, da escravidão, o hebraico foi morrendo. Então, quando eles voltam para a sua terra natal,
eles tiveram que adaptar outros idiomas, que é o aramaico e o grego, que era o inglês da época. O Novo Testamento, praticamente quase todo, foi escrito no grego, que era o inglês. Hoje você vê o inglês não é uma língua mundial. Quem fala o inglês chega em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. Então, era o grego. O grego. Depois de Alexandre o Grande conquistar o mundo, a língua dominante se tornou o grego. Por isso, a necessidade da tradução da Bíblia do hebraico para o grego. O hebraico, o aramaico, algumas partes do Velho Testamento, mas o grego até chegar a nós. Aqui nós vemos aqui material. Rolo. Os livros antigos tinham o formato de rolos de couro. O Antigo Testamento possivelmente foi escrito em couro. É aquele rolo que você vê os judeus, você vê na televisão, aqueles formatos em rolo. Então, o material que a Bíblia foi escrita, rolo. Aí nós vemos o que? O próximo. Velino ou pergaminho, você já deve ter dado uma olhada. Pedras, também foi escrita em pedras. Argila e cerâmica. Tinha um pesquisador esses dias falando na televisão, não sei se foi no programa do Jô Soares, algum programa de entrevista, ele estava mostrando algumas pedras com passagens da Bíblia que foram escritas em escavações na Babilônia. Então, em pedras, argila e cerâmica, né? Aqui está aqui, ó, milhares de tablets encontrados na Ásia e Babilônia. Quer dizer, argila, eles escreviam e colocavam para secar e faziam vários tablets daquilo ali, e ali tinham passagens das escrituras sagradas. Então a gente pensa que só foi papel, né? Papel foi para cá, depois da invenção da imprensa de Gutenberg, aí veio o papel, mas antigamente era assim. Madeira também foi escrito, usado por muitos séculos pelos gregos. Papiro, que era uma planta, aí foi o material que a Bíblia foi escrita. Passa a página. Sua inspiração. Desta forma, podemos afirmar que a Bíblia realmente é uma coleção de muitos livros que foram inspirados com a influência sobrenatural, impulsionados pelo Espírito Santo sobre homens divinamente escolhidos para a tarefa tão sublime de viver e experimentar o poder de Deus e, enfim, registrar para gerações futuras. Eles viveram com essa função para ficar registrado para mim e para você hoje, as gerações futuras. Homens receberam revelações de Deus sobre coisas que nunca viram, mas creram e escreveram por ordem divina. Assim como Moisés, que escreveu sobre a origem do mundo, do homem, seu nascimento e a história dos hebreus, baseado nas revelações de Deus. João escreveu as revelações apocalípticas. Assim nasceu a Bíblia. Verificou-se através do método textual que 99% dos textos mantém-se fiel aos originais. É certamente uma obra divina. Isso aqui é um milagre. A ciência fica perturbada, porque a Bíblia ela é usada não só como um achado arqueológico, uma relíquia que vem se mantendo ao longo dos séculos. Porque quantos livros foram escritos no período da Bíblia e eles não permaneceram? Quantas pessoas morreram por causa da Bíblia? Que era proibido. E esse livro consegue se manter. É porque esse negócio é vivo, tem um ser poderoso que guia esse negócio, que cuida desse negócio e chegou até nós hoje. É a palavra de Deus. É certamente uma obra divina, levando em consideração os milhares de anos entre a Escritura e nossos dias. As partes mais antigas das Escrituras encontradas são um pergaminho de Isaías em hebraico,
do segundo século antes de Cristo, descoberto em 1947, nas cavernas do Mar Morto. Eu tive lá, né, nessa caverna do Mar Morto, onde encontraram os achados arqueológicos e partes das escrituras. É um pequeno papiro contendo parte do livro de João, datados do segundo século depois de Cristo. Compilação. A Bíblia foi escrita num período abrangente, cerca de 1.600 anos. Aqui eu já passei para vocês. Um período de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes. A Bíblia e seus escritores, esse aí vocês já leram, né? O que você vai ver aqui agora, passa a página. Isso aqui me ajudou muito. E ajuda você a ter noção na hora de ler a Bíblia e entender. Muita gente diz assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Uma regrinha básica que vai ajudar você a ler a Bíblia e a entender. Quem quer saber? Primeiro, você precisa saber quem escreveu. Segundo, para quem que ele escreveu. Terceiro, por que ele escreveu. Anotou a regrinha? Isso aí você não vai encontrar em livro nenhum. Você pode anotar, vai te ajudar. Quem escreveu? Para quem escreveu? Segundo, por que ele escreveu? Alguém aqui da nossa igreja estava lendo lá a 1 Coríntios capítulo 7. Normalmente os jovens, né, quando eu leio ali 1 Coríntios capítulo 7, que fala sobre casamento, vida conjugal, e etc., eles ficam com dúvidas. E aí, fazendo um monte de pergunta, eu disse, o começo do livro diz assim, Paulo dizendo à igreja de Corinto. Quem escreveu? Paulo. Escreveu para quem? A igreja de Corinto. Aí, por que ele escreveu? Aí lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, olha, quanto acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tivesse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Como é que diz que bom não seria que o homem tivesse mulher? Se a Bíblia diz em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Não parece uma contradição bíblica? Mas são só aparentes contradições bíblicas. Como é que Paulo diz, olha irmãos, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tivesse mulher. Aí você vai lá para o livro do Gênesis, o livro do começo, e você vê Deus dizendo, não é bom que o homem esteja sem mulher. Não é bom que o homem esteja só. Como é que Deus diz que é bom casar e Paulo diz que não é bom casar? Como é que você explica isso? Essa regrinha, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que ele escreveu? Se você quiser acrescentar mais um, fala quando foi que ele escreveu. Às vezes pode te ajudar também. Nem sempre, mas às vezes ajuda. Quando foi que isso foi escrito? Quando foi que ele escreveu isso? Tá, então deixa eu te explicar. Paulo diz, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse a mulher, não tivesse mulher. Aí ele depois diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. O que Paulo está escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7, ele está dizendo o seguinte, ele não está escrevendo diretamente à igreja. O que ele está fazendo é respondendo às perguntas da igreja. Então, para você saber por que Paulo está falando aquilo, você tem que saber o que a igreja perguntou para Paulo. Viu a diferença? Aí você não tem confusão. Não tem como você ter uma confusão bíblica. Porque você sabe quem escreveu, sabe para quem que ele escreveu, e agora você está sabendo por que ele escreveu. Então, de acordo à pergunta que fizeram a ele disse, nesse caso é bom não ter mulher. Entendeu? Agora tem uns aí que estão pegando fogo dentro da roupa, dentro dessa igreja. Então esses irmãos que não estão aguentando mais, não estão podendo ver nem perna de mesa, tem uns irmãos que tá na graça, né? Tem irmão que não pode passar nem na Bernardo Saião, ele vê os manequins e fala, sangue de Jesus tem poder, esses bonecos me tentam. Fala, Jeová. Então Paulo está dizendo, por causa desses irmãos que estão pegando fogo dentro da roupa, rapaz, vai casar, porque aí é melhor você casar do que pecar. Entenderam agora? Então isso aqui vai ajudar em quê? Gênesis, o tempo, 1440 a.C., o autor,
Moisés. Aí você pode vir, vai até Malaquias. E tem também o Novo Testamento. Você vai ver aí Mateus 50 a 75 DC, quer dizer, depois de Cristo, o autor Mateus. E aí você vai lendo, vai tendo uma noção. Isso aqui para você que está começando agora, você vai memorizando quem escreveu, o período mais ou menos que escreveu. As linguagens. O Antigo Testamento foi escrito quase todo na sua totalidade em hebraico. Isso aqui eu já falei também, não já? Já? Pegou aí? Aqui fala do canon, a linguagem. O Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, com algumas palavras em aramaico. Hebraico, a língua hebraica foi falada pelos israelitas durante a sua independência. Era considerada a língua sagrada. Eles falaram esse hebraico que não existe mais, o antigo hebraico chamado hebraico massurético. Ele não existe mais, por isso houve a necessidade da tradução da Bíblia em outros idiomas, em outras línguas. O aramaico, a língua do povo de Arã, ela propagou-se por toda parte, exerceu influência sobre o hebraico. No tempo de Jesus, era a linguagem popular da Palestina. As divisões da Bíblia, conjunto de 66 livros, esse aqui também vai repetir lá na frente. As duas grandes, passou a página? As duas grandes divisões do canon sagrado. A palavra canon significa régua de medir. Né? Lá na frente também, quem leu a apostila fala, ele explica. Explica ou não? Explica quem viu. Que é a régua de medir, é o cano. Tá, você deve perguntar, por que canon? Por que cano? É porque a Bíblia foi escrita num período de muitos escritores. Muita gente gostava de escrever na época. E muita gente que escrevia a Bíblia dizia que era Deus que estava falando. Por isso houve-se a necessidade de falar, pera aqui, vamos criar um padrão. Vamos criar uma régua. Quem escreveu, vamos ver se essa pessoa que escreveu tem base. Por que ele escreveu? Para quem que ele escreveu? E aí eles iam separando. Aí ia ver gente que escreveu a Bíblia que nunca andou com Jesus, que nunca teve com Jesus, nunca recebeu a revelação de Jesus. Então esses livros iam colocando à parte. Aí você diz assim, por que a necessidade do canon, da Bíblia canonizada, da Bíblia sagrada, do cano, da régua? Por que a necessidade? Porque também tinha cristãos sérios que estavam morrendo com cópias das Escrituras. Você sabe que depois de Cristo houve-se uma perseguição ferrenha com a igreja primitiva. O camarada se convertia, ele era queimado vivo, ele era morto com cópias das Escrituras, sofria atrocidades. Então veio a necessidade de se pensar, tem gente morrendo com livros, tido como livros canonizados, livros sagrados, e quando eles iam analisar, não eram livros canonizados, morreram de graça. Então surgiu, em meados do século I, depois de Cristo, qual livro se vale a pena morrer? Aí surgiu a ideia do canon. A igreja, o concílio da igreja primitiva, sentou e aí inventou, nesse concílio, separou esses livros que estavam querendo acoplar, para poder compilar a Bíblia, para poder já trabalhar em relação a isso, para que outros livros não aceitassem, não entrassem no canon. Então aí ficou tranquilo. A Bíblia fechou em 66 livros. A gente vai ver mais à frente a questão da Igreja Católica, dos livros a mais, que são os livros não canonizados. Que quer dizer que não canonizados, que não passou pelo cano, não passou pela régua. Então as duas grandes divisões do canon sagrado são o Antigo Testamento. O canon do Antigo Testamento é composto de 39 livros. O Novo Testamento, o canon Novo Testamento, é composto de 27 livros. No total dá os 66 livros. Bíblia cristã,
É composta do Antigo e do Novo Testamento, num total de 66 livros, para os protestantes, e 73 livros para os católicos. Nós vamos ver mais à frente aí os livros dos católicos, os a mais. Antigo Testamento. O Antigo Testamento da Bíblia dos Hebreus, ou canônicos, ou como chamamos a Bíblia dos crentes, é composta de 39 livros. Conta a história do povo de Israel. Essa história retrata a fé do povo de Deus, de Israel, e descreve a vida religiosa dos israelitas como povo de Deus. Os autores destes livros, escreveram o que Deus fez por eles, como povo, e como eles deveriam adorá-los e obedecer-lhes em resposta o seu amor. O quadro seguinte ensina graficamente como estão agrupados os livros que formam o Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros. Aqui é só a divisão, nós não vamos desmembrar, porque você já leu. O cânon do Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros, 5 leis, 12. Vamos, gente, 12. 5, 12. Então aí é uma divisão para você ter o raciocínio. E aí vem explicando, né? Históricos ou proféticos. Aí você vai vendo a divisão de cada um. Passa a página. Antigo Testamento. Isso aqui ajuda muito para você cair naquela regrinha. Quem escreveu, por que escreveu. Gênesis, não é? Você tem uma noção. O Antigo Testamento, uma síntese do livro, tá? Isso aqui é uma espécie de síntese do livro. Gênesis, este livro que mostra como era o princípio. Fez uma narrativa da criação, da relação do homem com Deus e da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Aí você vai vendo Êxodo. O nome Êxodo significa saída, porque esse livro que narra a saída do povo hebreu. Passa a página. Jeremias, Oséias, Joel. Depois de uma praga de gafanhotos, Joel demonstra o povo, demoesta o povo para que se arrependa. E nós falamos muito sobre Joel esses dias. Então, antes de você ler o livro de Joel, você dá uma olhada. Quem escreveu Joel? Qual é a função que ele escreveu? Chamar o povo para voltar a Deus, a demoestar, quer dizer, chamar a atenção, reclamar, chamar a atenção do povo. Nós vemos aí Ageu, lá embaixo, ó. Depois que o povo voltou do exílio, lembra, eles passaram o período na Babilônia, Ageu o ademoestou para que desse prioridade a Deus e reconstruísse, em primeiro lugar, o templo, mesmo antes de reconstruírem suas casas. O que estava acontecendo? Quando eles vieram da Babilônia, o que é que eles queriam fazer? Todo mundo se preocupando. Aí você vai ler aquele textozinho lá de Ageu, que parece complicado. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Aí muita gente lê isso e fica voando. O que é que está falando? O profeta está dizendo, ó, é para vocês tempo de adornar, arrumar a casa de vocês, e a minha casa, diz o Senhor, está jogada. Porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém, acabou com casa, acabou com o templo, acabou com tudo. Aí eles vão para a Babilônia, são escravos, agora eles são libertos, eles voltam à sua terra. Digo amém. E quando eles chegam na sua terra, está tudo devastado. E o que é que eles fizeram? Vamos jogar duro, vamos construir a nossa casa. Onde era o nosso terreno, vamos lá e todo mundo cuidando. Só que eles esqueceram do templo. Esqueceram da casa. E aí o que é que Deus fez? Uma lapada neles. Quer dizer, você se preocupa com a casa de vocês e esquece da minha casa. Aí vem aquele verso que Deus diz: vocês recolhem muito, mas o que fica na mão de vocês é pouco. O salário de vocês estão sendo posto num saquetel furado. O pouquinho que vocês vêm para me apresentar, eu estou soprando.
eu não estou recebendo. Por quê? Porque a minha casa está deserta. Isso revela que mesmo você tendo as suas necessidades, se você abandona a igreja, a casa de Deus, Deus vai puxar a sua orelha, vai puxar seu tapete. Porque tem gente que é assim, a prioridade é ela. Olha, eu já estou vendo o livro de Ageu aqui, já está me dando uma pregação, está vendo? Estou entrando, tem que pregar, nós temos que ler o que está escrito aqui. O Novo Testamento. Você vê como vai abrindo o leque? O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos discípulos de Jesus Cristo. Eles queriam que outros ouvissem a respeito da nova vida, que é possível através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Linguagem. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era o quê? Por que foi escrito em grego o Novo Testamento? Aquele período da página em branco da Bíblia, né? Período entre testamento, período de 400 anos. Vocês leram isso também na apostila? Quem leu isso aí na apostila? Esse período foi o período que o Alexandre, o Grande, dominou o mundo. Ele implantou o seu sistema de governo e a sua língua. Então o grego acabou dominando o mundo na época. Por isso que se houve a necessidade da Bíblia ser traduzida para o grego. E o Novo Testamento quase todo. Que aí o Novo Testamento já começa com base sobre forte influência do grego, e aí pronto, a necessidade. Então, era a língua da época. Quem escreveu a Bíblia, traduziu para o grego, foram 72 rabinos. Vocês leram isso também? Não? 70? Septuaginta? Não leram isso? Então deixa eu falar. 72 rabinos, eles traduziram a Bíblia no grego, que é o chamado Septuaginta. 72 rabinos traduziram toda a Bíblia em 72 dias. Daí surgiu a expressão Septuaginta. Mas aqui eu vi Septuaginta, que eu estava olhando ali agora. Hã? Septuaginta. Então você já anota aí, porque você vai ter dúvida. Eu já li na teologia e depois me perguntaram, eu fiquei com dúvida, porque às vezes já atropela. Septuaginta é a tradução da Bíblia para a linguagem dominante da época. Por que Septuaginta? Porque foram 72 precisamente judeus, rabinos, estudiosos da Bíblia, traduziram o antigo hebraico para o inglês da época, que era o grego, a língua dominante. Linguagem. O Novo Testamento é escrito em grego. Canon do Novo Testamento é um conjunto de 27 livros. Aí vem 5, 14 epístolas, que são cartas, né, eclesiásticas, sendo 4 para indivíduos, uma epístola aos Hebreus, cujo autor a gente não sabe quem escreveu, acredita-se que foi Paulo, e até quem diga que foi Moisés, mas não se pode afirmar com certeza. 7 epístolas, cartas universais ou gerais, e uma profética. O evangelho aí você vai ver, são 4, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, histórico, Atos dos Apóstolos. E você vai ver o Novo Testamento, a síntese também do livro. Mateus, quem escreveu? Da mesma forma do Velho Testamento. Apocalipse, quem escreveu? Acabou? Parte 1, parte 2. Todos os demais livros, aí já na parte do meio,
Todos os demais livros que não foram aprovados como canônicos são chamados de apócrifos. São livros não canonizados. O que é canonizados? Não passaram pelo crivo, pelo cano, não passaram pela régua. Então aí já tem uma noção. Vamos passando. Isso aí é leitura. Estou achando que você já está pronto para fazer a prova. Porque aqui é só uma introdução, gente. Né? As matérias mesmo vão vir depois, entendeu? Isso aqui é só uma noção, é a introdução. Gostoso mesmo, as matérias mais aprofundadas. 3.1. Significado da palavra pseudipígrafo. Literalmente significa escritos falsos. Aí vai falar daquela época lá do que vale a pena morrer, do que não vale a pena morrer. Esses livros aqui, ó, os demais livros, vocês leram eles, né? Livros que não foram aprovados, são os livros que a Igreja Católica adotaram a maioria deles aí, ó. Tá bom? Vamos lá. Passa aí lá para diferenças entre as Bíblias hebraicas, protestantes e católicas. A diferença. Acho que a gente vai parar aí. Diferenças básicas. Bíblia hebraica é a Bíblia dos judeus. Então, contém somente os 39 livros do Velho Testamento. A Bíblia hebraica. Por quê? Está aqui embaixo. Rejeita os 27 do Novo Testamento como inspirado, assim como rejeitou a Cristo. Então os judeus não aceitam os 27 livros do Novo Testamento. Eles não têm como inspirado, porque os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. O Jesus que veio há 2000 anos atrás, para eles é um impostor. Então os judeus estão clamando pelo Messias. Quem teve aqui quando eu preguei sobre Mateus 28, sem ser nessa sexta, na sexta passada, falei da morte de Jesus, né, os pilares do cristianismo, o nascimento, a crucificação, a morte, a ressurreição. São 4 pilares que sustentam o cristianismo. Isso aqui é matéria lá da religiões, seitas e heresias. Eu vou falar como identificar uma seita e como não cair em nenhuma delas. E esses 4 pilares fazem parte: o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, a forma milagrosa da ressurreição do Senhor Jesus. Os soldados romanos ficaram na porta do sepulcro. Mateus capítulo 28. Por que eles ficaram lá? Para vigiar o corpo. Porque alguém virou para os líderes religiosos e disseram: ó, esse maluco aí, ó, que se diz o Filho de Deus, antes dele morrer, ele disse que o terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso é mentira, porque ele não é filho de Deus, coisa nenhuma. Então o que nós vamos fazer? Coloca soldados lá na porta, porque os seus discípulos é mala. Eles vão vir de noite, roubar o corpo dele, vai sair espalhando para todo mundo, dizendo: ah, ele não está lá porque ele ressuscitou. Olha o que é que o diabo é sujo, né? Só que isso foi ajudar o cristianismo. Parece difícil, tem coisa na vida cristã que parece difícil, mas vai ajudar. O que é que eles fizeram? Então colocam soldados bem armados e encheram de soldado a porta do sepulcro. Porque aí, como é que 12 pescadores, que não sabem nem brigar, rapaz, Pedro era o mais brutão que tinha, os caras eram tudo pescadores, como é que eles iam brigar com soldados? Os caras peritam em espadas. Então encheram de soldado a porta do sepulcro. E aí, com isso ia evitar dos discípulos roubar o corpo, porque lá tinha soldados armados protegendo o corpo. Só que no domingo pela manhã, um anjo com aspecto de relâmpago, ele vem, os soldados começam a tremer, uns desmaiam, outros saem correndo, e a pedra se remove. E o Filho de Deus
ele ressuscita. O que aconteceu com os soldados? Eles correm e vai procurar o sinédrio. Ele vai procurar o líder do sinédrio, e eles fazem uma reunião e eles começam a ouvir. Ele já pensou os soldados? Aqueles brutamontes, tudo fortão, chega lá, tudo mijando nas calças. Nas calças não era saia, eles usavam uma saia. Eles chegam lá e dizem assim: apareceu um anjo, a pedra saiu sozinha, clareou tudo, estava escuro, clareou tudo. E eles começaram a falar de Jesus, que ressuscitou. Ele ressuscitou, ele saiu de lá. Mas os camaradas, o líder do sinédrio, eles deveriam cair de joelhos e dizer: Deus, perdoa-nos porque matamos o inocente. Sabe o que é que eles fizeram? A praga da religião, por isso que a religião é uma praga, e você tem que tomar cuidado com essa praga chamada religião. Os camaradas tão religiosos, que eles chamaram os soldados e disseram o seguinte: nós vamos te dar muito dinheiro, e vocês vão sair dizendo o seguinte: os seus discípulos entraram lá enquanto nós dormíamos à noite. Porque se disser que brigou com a gente, vocês não tem como comparar. Então inventaram a mentira, ganharam muito dinheiro e saíram pregando: os teus discípulos vieram, enquanto nós dormíamos, eles roubaram o corpo de Jesus, por isso que o corpo não está lá. E você sabe como é que a Bíblia conclui? E foi espalhada essa mentira, esse dito, até o dia de hoje entre os judeus. Até hoje os judeus contam essa história. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou, porque quando Jesus ressuscitou, os líderes religiosos mentiram e aí saiu espalhando essa notícia. Então, para eles, Jesus ainda não veio. Aquele Jesus, não, aquele que morreu lá, já roubaram o corpo dele, e passar isso, é mentira o que eles estão pregando aí. Está vendo aí? Então, eles não aceitam os 27 livros do Novo Testamento como inspirados por Cristo, porque eles rejeitaram. Eles estão aguardando quem? Então eles estão clamando, pedindo o Messias, o libertador. Só que o Messias vai vir, mas não vai vir mais para morrê-lo, vai vir agora para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E depois que ele vier para buscar a igreja, ele vai voltar novamente no Armagedon, aí salva os judeus. Não. Testemunho de 144 mil. Para o arrebatamento? Então, eu creio porque é o povo escolhido de Deus. Então, quem morreu sem Cristo não tem como ser salvo. Mas, o que vai acontecer? Jesus veio uma vez, há 2000 anos atrás. Amém? Veio como Isaías disse, ovelha muda, levada ao matador. Ele veio para morrer, para dar vida por nós. Digam glória a Deus. Morreu, ressuscitou, aconteceu, voltou, hoje está à direita do Deus Pai, intercede por nós. Vai voltar, a sua segunda vinda é o quê? O arrebatamento, vai vir para buscar a sua igreja, e vai ficar um povo aqui na terra, vai ficar os desviados, vai ficar, muita gente vai ficar, não vai subir muita gente, vai ficar para quê? Para um período chamado a grande tribulação. O que nós estamos vivendo é a tribulação. Nós já estamos falando de escatologia bíblica, que é uma matéria que a gente vai ler depois da frente. A grande tribulação. Nessa grande tribulação, o mundo vai se levantar contra os judeus, porque o anticristo, ele vai conseguir provar que os judeus é a escória do mundo. Aí,
Os babilônicos tentaram acabar com os judeus, não conseguiram. Os egípcios tentaram acabar, não conseguiram. O Adolfo Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus, não conseguiram. A Igreja Católica tentou matar, e você vai ver isso mais tarde. A Santa Inquisição, a chamada Santa Inquisição, a Igreja Católica matou igual a Guerra Mundial. Coisas horrendas que você vai ouvir e que você vai aprender depois. O passado negro da Igreja Católica, o tanto de crentes, de protestantes que foram mortos pela Igreja Católica, eram excomungados e eram mortos como hereges. Então a Igreja Católica tentou parar o judaísmo e ninguém conseguiu matar aquele povo, até por volta da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, que quando os judeus, os que não foram mortos nas câmaras de gás na Polônia, os que conseguiram escapar, que depois que termina a guerra, que a Alemanha nazista perde, e quando eles conseguem voltar para Israel, e aí em 1948 Israel consegue ressurgir como nação novamente, a ONU consegue aprovar, Israel consegue de direito o seu Estado, aí o mundo volta, aí cumpre-se a profecia, a figueira começou a brotar, Israel começa a ressurgir novamente na sua terra, na sua pátria, e o povo de Deus. Lá os judeus estão até hoje. O inferno vai tentar parar esse povo, porque a igreja já não está mais aqui na terra, o anticristo está dominando o mundo, ele vai conseguir provar que os judeus é o culpado do caos nesse planeta Terra. O mundo se levanta contra os judeus. Nós falamos aqui da guerra de 6 dias, né? Israel teve a vitória, mas no Armagedon Israel não vai ter saída, porque até os Estados Unidos não vai proteger Israel, que hoje é a águia que protege o povo de Deus. O símbolo dos Estados Unidos é a águia que Deus faz guardar o seu povo. Os Estados Unidos não vai poder defendê-lo, não vai poder protegê-lo. Então, quando o mundo cercar Israel, um ponto no mapa, o país Israel é do tamanho do estado do Sergipe, que é o menor estado do nosso país, basicamente. É nada. O mundo vai se levantar. E quando o mundo se levantar, o que é que os judeus vão fazer? Vão clamar a Deus. Quando ele clamar a Deus, Jesus vem e salva o seu povo. Destrói, aí é o Armagedon. Amém? Aí quando Jesus vier, eles vão adorá-lo. Aí está vendo estudo que todas as nações da terra vão se prostrar diante do anticristo. Então, porque Israel é o ponto central do anticristo. Quando o anticristo quer que Israel se curva a ele, então Israel não se curva. Então todos se levantarão, porque se o anticristo é o nome bom e que houve mudança em toda a terra, então Israel também teria que se prostrar diante do anticristo. Então, porque Israel não se prostra, aí começa a batalha. Aí ele consegue criar ódio no mundo. Se todo mundo está adorando o homem que resolveu o problema mundial, uma só política, um só governo, uma só moeda. Se esse homem resolver o problema do mundo, ele vai resolver a guerra do Oriente Médio. É o único que vai conseguir, é o anticristo. Ele vai acabar com a divisão, ele vai conseguir construir o templo de Salomão, que caiu no ano 70 depois de Cristo, ele vai reerguer. Só que tem um problema, ele vai sentar lá e vai exigir adoração. O mundo vai adorar, mas a Israel não adora. Os judeus não adoram outro Deus, eles não se prostram. Tanto é que tem a história de Daniel, dos 3 que não se dobraram. Então eles não se curvam diante de outros deuses. E aí nessa hora começa a batalha. Diferente das pessoas, dos religiosos que não conhecem, como o senhor falou, né, a casa que não está firmada na rocha, não conhece a palavra e come qualquer coisa e deixa se levar. Amém, gente? Sim. A gente vai ver isso mais à frente, mas acreditamos assim, os judeus, os que estiverem vivos, eles estão aguardando o Messias, eles estão clamando. Agora, você já viu em Romanos que diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados? Já leram isso? Os que com lei pecaram, pela lei serão julgados? Já leram isso? Então cada um vai ser julgado de acordo com a sua dispensação também. Período da lei, período da lei. Sem lei, sem lei. Até quem não tem lei, que não vive debaixo de lei,
própria consciência será julgado. Se você adulterou, depois você se arrepende. Eu não tenho lei nenhuma, não sigo lei nenhuma, mas a sua consciência é o teu tribunal, ele vai te acusar. Então no dia do juízo final você vai ver que dentro do ser humano tem um senso de justiça, que quando ele mata, ele se entristece. Quando ele faz o errado, ele se entristece. E se ele continua, então o seu tribunal vai lhe julgar no dia do juízo. Então não tem como a gente escapar. Então os judeus serão julgados pela lei. Mas os judeus, eles seguem a lei à risca, né? Ao pé da letra. A gente, lá em Jerusalém, queridos, a gente ia para o Muro das Lamentações, 3 da manhã. E alguns aqui do Brasil, que foram em torno de 50 pastores, os outros, estou cansado, eu caminhei o dia todo. Fazer o que lá no muro, 1h10, amanhã a gente vai ter que sair de novo. Eu falei, rapaz, nós temos o Brasil o dia todo para dormir. Quando a gente voltar, a gente dorme. Vamos aproveitar, nós só temos 15 dias aqui na Terra Santa. Vamos passear nos lugares. Você vê essa violência na televisão? Lá 2 da manhã a gente sai no meio da rua andando, as mulheres com as crianças, na calçada, na porta. No Muro das Lamentações, de madrugada, o povo orando. Uma segurança, é mais seguro do que o Brasil. Nos lugares que é permitido. Agora, você cruzar ali a faixa de Gaza, não sobra nem os pregos da botina. Mas nos lugares, soldados, de noite, tudo armado, equipamento. Há uma proteção, há uma segurança. É uma coisa incrível, a organização, o temor, para poder ir no Muro das Lamentações. Eu não sou judeu, mas para poder chegar lá, o que é que eles fazem? A gente vai lá, encosta lá, eles dão um quipá. Coloca o quipá, né, de papelzinho mesmo. Coloca o quipá e a gente vai lá para o monte. Põe o quipá, vai para o monte e começa. Mas faz assim mesmo lá no monte. Ó. Aí a gente perguntou à guia, por que eles têm que ficar o quipázinho na cabeça da Bíblia? E uma coisa incrível, as crianças... Está lá o pai, as mulheres de um lado, os homens do outro, e está ali o pai no Muro das Lamentações, lendo a Bíblia, né, a Torá Sagrada. Eles estão lá e orando e falando com Jeová e clamando, e está ali. E você olha as criancinhas desse tamanhozinho, todo de preto, a roupa branca, o quipazinho, as trancinhas aqui no cabelo, e os menininhos tudo novinho. Você não vê o menino brincando, você não vê o menino correndo. Fala, rapaz, já nasce, porque desde criança o pai já ensina, porque eles levam a sério, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, que quando crescer não se apartará dele. Então desde criança já está ali, ó, firme, alicerçada, enraigada na palavra. E você vê as crianças lá. Eu perguntei à guia, por que eles ficam assim, parece que estão tudo doidos assim, na frente do muro? É porque a Bíblia diz que tem que adorar a Deus de corpo. Então com todo o seu ser você tem que estar adorando a Deus. Então de corpo, não perde tempo, até o corpo, a alma e o espírito, os três, adorando a Deus. É como se fosse uma espécie de dança, né? Porque você vê os índios, os nativos, eles não têm que fazer a dança para chamar a entidade. Está adorando a sua entidade de corpo, alma, espírito, é dança, é ritual. Né? Então é como se fosse uma espécie de dança, mas é louvando. Você pode ver nas matérias, eles ficam lá, corpo, alma e espírito. Todo mundo, não, aí pelo amor de Deus. Você pensou, tá aqui a pastora Marli pegar o microfone, vamos orar, e todo mundo aqui na igreja, tá tudo doido aqui. Oh. Eu fui num show de gospel, metal nobre. Eles aprenderam isso aí, eles levam a sério, é rock. Eles adoram a Deus assim. Eu falei, deve ser isso aí. Ó. Que eu nunca entendi porque é que o roqueiro fica assim, né? Vai ver os... Tem base. Então nós vemos aí a Bíblia hebraica, né? Não aceita o Novo Testamento como inspirado, porque também rejeita Cristo. Não aceita os livros apócrifos, incluídos na Vulgata, versão católica romana, que é a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, né? A Bíblia protestante aceita os 39, aí a nossa Bíblia, ali a Bíblia dos Hebreus, agora a nossa Bíblia, dos evangélicos. Ela aceita os 39 livros do Velho Testamento, nós já conhecemos, e também os 27 do Novo Testamento. Rejeita os livros apócrifos, incluídos na Vulgata, como
não canônicos, quer dizer, não canonizados. Então os evangélicos rejeitam os 7 livros a mais que a Igreja Católica incluiu. Bíblia Católica contém 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento, inclui na versão Vulgata os livros apócrifos ou os não canônicos, os que não passaram pela régua, pelo cano. Então eles acrescentaram. Aí antes de você me perguntar por que eles não acrescentaram, você já deve ter lido aí as razões, passa páginas. Razões porque os livros apócrifos foram rejeitados. Aqui é a tese, aqui é poderoso para qualquer padre, para qualquer freira, para você contestar. Por que não aceita os livros que a Igreja Católica incluiu no seu compildo de informações? O 3.2 aí, os apócrifos não são inspirados. Razões. Seus ensinos baseiam-se em histórias fictícias, lendárias e absurdas. E aí você vai ver algumas histórias. 2. Ensina erros doutrinários, tais como oração pelos mortos. Está vendo que na Bíblia Católica tem oração pelos mortos? Por isso que a Igreja Católica tem base na sua Bíblia. Orar pelos mortos. Aí você vai discutir com um católico, você tem que pegar a Bíblia Sagrada. Não, esses livros, não, isso aí não passou pelo cano, não. Pela canonização. Está fora da inspiração. E aqui é o seguinte, ó, eu disse aqui numa sexta-feira. Vem um mormon discutir comigo Bíblia. Ele tem que discutir a Bíblia. Não é a Bíblia dele. Eu não estudo a Bíblia dele, eu estudo a Bíblia de Deus. Sagrado, não é o Evangelho segundo Joseph Smith, que é o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não é os escritos sagrados, porque um anjo, e nós vamos ver isso mais à frente. Então, eu não posso discutir com alguém que não tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Não tem como discutir com essa pessoa. Nós temos que discutir a Bíblia Sagrada, argumentar a Bíblia Sagrada. E esse curso, nós vamos sair daqui PhD, nós vamos arrebentar em nome de Jesus. Eita glória. Ui. Oração dos mortos, falsas curas, queimar o coração de um peixe para expulsar o demônio, que é feitiçaria. Está vendo aí? Tudo coisa que está nos livros não canonizados. Salvação por esmolas e obras. E aí você vê, nós vamos ver também à frente, as 95 teses de Martinho Lutero batendo pesado. Nós não somos salvos pelas obras, Efésios 2:8, é pela graça. Mas lá tem base que você é salvo por causa daquilo que você faz, as obras. A salvação não é pela fé em Cristo, a salvação é pelas obras. Então os espíritos estão todos salvos, né? Se for assim. Por esmolas e obras, porque o espiritismo tem como base da sua religião a caridade. Está na porta do centro espírita o quê? Sem caridade não há salvação. Salvação por esmolas e obras, alteração dos destinos das almas após a morte, que é uma furada. Depois que bateu as botas, não tem jeito. A falsa doutrina do purgatório. Então está aí nos seus ensinamentos. Por isso que a Igreja Católica. Minha mãe já rezou tanto pelos mortos que era para o inferno estar vazio, não era para ter mais ninguém lá. Porque ficava a noite toda rezando. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, socorrei principal. Eu rezava o texto que minha mãe era toda. Você está pensando o quê, rapaz? Agora o Alisson era coroinha da Igreja Católica. Era. Os padres cuidou dele direitinho lá. Mas agora vai ser pastor, em nome de Jesus. Aí vem escrevendo, né? Cada livro, aqui está a síntese. Depois você vai passando a página, vai escrevendo. Amém? Vamos parar aí? Tá bom, acabou já. Não, e vocês já viram tudo, a Bíblia em português aqui no finalzinho. Vocês estão tudo crânio, eu estou doido para passar a avaliação. Curiosidades a respeito da Bíblia era o último aí. Mas tá bom.
Amém ou não amém? Gostaram? Então, aqui só foi uma introdução, tá bom? É importante você estar mandando as suas perguntas. Não recebeu? A gente poderia... Não tem o site, né, Tiago? Pode estar mandando pelo site, porque na próxima semana nós já vamos vir com o quê? Você manda as perguntas, que a gente vai pesquisar antes, pra você não me pegar aqui. Você manda as perguntas pelo site www.bisposantos.com.br. A partir da semana que vem, nós vamos estar respondendo tudo que você mandar. Vai ter avaliação, depois a gente vai passar a matéria. Tá bom? Gostaram ou não? Amém. Se a gente ficar lendo, fica cansativo, né? Então a gente tem que estar procurando ler alguma coisa e estar falando alguma coisa. Sei como é que é, dá canseira. Ficar lendo, aí você vai, já li isso, vai só. E é importante você estar marcando a apostila também, aquilo que você tiver dúvidas. Tá bom?